Mais um vídeo aqui na Terça Tech e hoje eu vou te dar aqui 5 motivos para não comprar e também 5 motivos para comprar o microfone da Meono, o PD100. No final, você é quem vai decidir. Eu vou te dar a minha opinião aqui sobre esse microfone, tá legal? Todos os pontos que eu acabei observando aqui, positivos e negativos, mas a gente vai começar pelos negativos e aí no final você decide se esse microfone é o ideal para você ou não, tá legal? Vamos lá. Você está ouvindo ele agora. Eu estou somente aqui com limitador, redutor de ruído e compressor ligado, não exatamente nessa ordem, na verdade é o supressor de ruído, compressor e limitador. Nessa ordem aqui no OBS, tá legal? O volume tá bem legal aqui embaixo no OBS, tá batendo ali no amarelinho, tá legal, tá num volume legal, então não vou precisar fazer nenhum ajuste depois de ganho. Mas o que eu vou fazer agora aqui é desligar os filtros, só para você ouvir o áudio desse microfone aqui sem os filtros. Então vou desligar o supressor, redutor de ruído, né? Limitador, compressor, beleza. Desliguei agora todos os filtros. Então esse é o áudio dele ligado na interface da Takstar, a MX630. Então esse é o áudio, tá praticamente a mesma coisa, ele só ficou mais baixo. Mas esse é o áudio dele assim, sem nenhum filtro, tá legal? Não tô com nenhum ruído aqui, não tô com o ventilador de teto ligado, só as ventoinhas mesmo do meu computador, mas não estão fazendo tanto barulho. Você vê que tá boa rejeição, né? Então esse é até um dos pontos positivos desse microfone. Mas eu vou voltar aqui e vou ligar todos os filtros novamente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Liguei um, outro. Beleza. Todos os filtros ligados novamente. Vamos lá, os motivos aí para não comprar. Primeiro são os graves excessivos. A minha voz ela já é grave. E esse microfone aqui ele tem uma tendência a fazer com que sua voz fique um pouco mais grave. Então, mesmo eu falando mais longe, deixa eu botar ele um pouquinho mais distante aqui. Mesmo falando mais longe, eu consigo ouvir aqui no monitoramento minha voz ficando assim, bem grave, tá? Então, assim, ele tem esses graves assim, em excesso, na minha opinião. Mas, assim, quem precisa colocar graves na voz, então, assim, tá legal, fica legal. Mas, para mim, não é algo, assim, positivo, não, tá bom? Não é algo que vá prejudicar esse microfone, na minha opinião, mas é porque eu tenho outras opções, então, entre escolher ele e as outras opções que eu tenho aqui, eu prefiro as outras opções, porque não tem esse excesso nos graves, tá legal? Mas isso é só para minha voz. Talvez aí você vê isso na sua, valeria a pena. Ele precisa de um pop filter, tá? Não tem jeito, ele não vem com pop filter, mas ele precisa de um pop filter. E aí eu botei essa espuminha aqui. Essa espuminha você compra por R$18, R$20 no Mercado Livre. Tá? Da China deve ser até... Não, na China deve ser quase o mesmo valor, porque você vai ter que pagar frete mesmo, a não ser que você compre em grande quantidade. Mas assim, tem que ter, tá legal? Tem que ter essa espuma aqui. Se não tiver, vai ficar, assim, o resultado não vai ser bom. Não vai ser bom mesmo. E assim, ele vem com... Até um dos pontos positivos dele que eu vou até falar, que ele vem com vários adicionais, mas assim, seria muito melhor se ele viesse com a espuma. Ao invés de vir, por exemplo, talvez com cabo, viesse com a espuma. Não, cabo eu acho legal vir com cabo. O cabo, ao invés de vir com um extensor para colocar ele no suporte, por exemplo. Entendeu? Eu poderia colocar ele na espuma. Porque normalmente as pessoas vão usar esse microfone aqui no braço articulado, como eu estou usando agora aqui. Ele vem até com um suportezinho para você colocar da mesa, né? Um suporte de mesa, e vem com um extensor. Fica até bonito, mas assim, a maioria das pessoas não vai colocar, porque você vai ter que se curvar para falar perto do microfone, ou então você precisa ter um ambiente tratado. A maioria das pessoas, pelo menos que aparecem aqui no meu canal, não tem um ambiente todo tratado, tal, de estúdio, sei o que. Então, assim, fica complicado, tá legal? O da Fifine também, o K669D, não vem com nenhuma espuma, nenhum pop filter, nem nada. Deveria vir também, porque ele sem é ruim, tá legal? Então esse aqui precisa vir com pop filter, tá legal? Então a espuminha já resolveria bastante aí essa questão. O preço, infelizmente, o preço dele tá bem elevado. Vale a pena comprar ele na promoção, quando ele tá abaixo de $50, porque aí, assim, não
Não é o preço do microfone. O microfone ele tá barato. O problema são os impostos que a gente paga. Então, passou dos $50, a gente vai pagar uns 98% de imposto. Aí ele acaba ficando muito caro se você for ver um microfone desse por 500 e poucos reais, entendeu? Aí acaba não valendo a pena. Mas se você conseguir pegar ele por menos de R$ 300, tá legal. Digo menos de R$ 300 já com imposto, tudo certinho, tá? Então, menos de $50, ele, na minha opinião, vale a pena. Agora, acima disso, não por causa dos impostos. Se a gente não tivesse essas taxações aí, tá tranquilo, você pagar o valor que eles estão pedindo lá. Porque eles estão pedindo uns 270, 280, por aí. Então, tá bonito se não tivesse taxação nenhuma. Tá? Mas como tem, então a gente tem que levar em consideração. Até o momento tem, né? Não sei no futuro. Então, assim, acaba não valendo a pena. Então, pega ele na promoção, que aí fica sempre pesquisando, eu vou estar sempre informando você também. Pega ele aí na promoção, porque aí eu comprei ele abaixo dos $50, por exemplo. Então, acabou saindo bem barato para mim. E, consequentemente, assim, você vai ver no site, às vezes o preço sempre está baixando, tá legal? Não é somente em época de promoção, mas está baixando às vezes, então vale a pena conferir. Ficar conferindo, né? Se você realmente quer esse microfone aqui. Precisa equalizar. Na minha opinião, por causa dessa questão dos graves, ele precisa de uma equalização boa. Eu não sou muito bom em equalizar som, até porque eu também não quero ficar perdendo tempo em equalizar. E eu quero um microfone que eu conecte e já utilize e se adapte assim à minha voz entendeu? Quanto menos ajustes, melhor para mim, porque aí você não perde tempo nos ajustes, você só foca no conteúdo, entendeu? Então, sim, tem que ser o mais prático possível. Esse aqui, ele precisa, pelo menos para minha voz, ele precisa dar uma equalizada. E aí, entendeu? Acaba pegando um pouquinho, tá legal? Então, assim, eu não consegui achar 5 motivos, eu botei 4 aqui. Então, isso é um bom sinal. Botei 4 motivos aqui para não comprar. Mas vamos agora para os motivos para comprar esse microfone, o Meono PD100. Ele vem com os itens adicionais, então ele vem com um suportezinho de mesa aqui, ó. Você coloca ele na mesa. E esse aqui é um alongador, ó. Isso aqui é bem legal. E aí faz com que o microfone fique um pouquinho mais alto na mesa. Mas como eu falei, para mim não serve de nada porque eu vou utilizar ele, se eu utilizar, num braço articulado. Então, assim, e acho que a maioria das pessoas também vai utilizar ele num braço articulado. Então não muda muita coisa não, tá legal? Mas é legal que vem. E ele vem com um cabo também. Então ele vem com um suporte de mesa bem legal e vem com um cabo. E, por exemplo, da Fifine vem só com um tripézinho vagabundo, cara, que não serve pra nada. Eu peguei aquele tripé, nem sei onde eu botei ele mais. E, assim, não vem com nada mais. Vem com um suportezinho aqui para ligar, para conectar no braço articulado, mas é muito feinho. Esse aqui tem tipo essa meia lua aqui, tipo aqueles de podcast, mas é só meio, né? E, assim, é melhor do que o que vem no da Fifine, o K669D. Muito melhor mesmo, muito mais bonito. Então, esse aqui é um outro grande ponto positivo nesse microfone aqui. Os itens adicionais, então você acaba pagando um pouquinho mais, mas você tem um cabo, você tem um suporte de mesa decente e você tem essa haste aqui, meia haste, vamos dizer assim, que fica com mais bonito, tá? Para você colocar ele num braço articulado. Vamos lá. O áudio dele, é claro, o áudio dele é bom. Ele é mais grave, mas foi o que eu te falei, é por causa da minha voz. Mas o áudio dele é bom, não é um áudio ruim. É só que para minha voz ficou um pouquinho demais. Mas aí você tem que ver aí, se você tem uma voz muito grave, então se prepara para equalizar, ou então pega um microfone mais flat, tá? Esse aqui ele adiciona uns graves assim em excesso, como eu falei anteriormente. Mas aí se você precisa disso na sua voz, se você está, por exemplo, lá em pós-produção, está sempre colocando um pouquinho mais de grave, então esse aqui vai te ajudar e você não precisa ficar fazendo mais nada lá na pós-produção, entendeu? Mas varia muito de pessoa para pessoa, aí você tem que se conhecer, saber sua voz, conhecer sua voz, e aí você toma a decisão se compra esse microfone ou não, ou compra um outro mais flat. Por exemplo, o K669 dele ele é bem mais suave nesse sentido. Mas aí ele acaba pecando, por exemplo, nos sibilants, né, nos S's. E o K669D, esse aqui não, por causa desse grave dele aqui, ele acaba eliminando um pouco desses sibilants, então não tem tanto. Então aí você já vê um outro ponto positivo aqui nesse microfone, tá?
mas eu prefiro da Fi-Fi. Ele é bem minimalista, então você pode ver aqui, ó, bem discreto o microfone. Eu gosto do microfone assim. Então você tá olhando ele aqui, ó, tá lá discretão na dele, não tem nenhum botão, não tem nada. E aí você coloca e tá fazendo um vídeo, ele fica bem bonitinho, não precisa ter LED, não precisa ter nada dessas palhaçadas, pelo menos eu não gosto. Então assim, fica bem no estilo podcast mesmo e bem sutil, bem sutil. Eu não gosto, por exemplo, do SM7B da é isso? SM7B da Shure, que é o famosão, né? Eu acho ele muito comprido, cara. Então ele fica muito assim, e não tem necessidade de ser tão grande. É porque ele assim, é um microfone da modinha, né? Então assim, é muito caro e não vale a pena. Mas eu não gosto dele que ele é muito grande. Esse aqui você vê que ele é bem mais, só, bem mais sutil, bem mais tranquilo, entendeu? E eu gosto de microfone mais assim, minimalista e tal. Conectou só o cabo, isso aí já foi. Entendeu? Então, eu gosto de microfone assim. Então, para mim, isso é um ponto positivo. E assim, você não precisa ficar se preocupando com nada. É só conectar o cabo, conectou ele ali, pum, já foi. Entendeu? Ele tem um corpo de metal, então muita gente acha que isso é besteira, mas isso traz mais robustez, mais resistência para o microfone, tá? Faz com que ele seja mais resistente também a interferências, faz com que ele seja mais resistente a quedas e por aí vai, tá? Então, assim, é o que há, tá? É o que há. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Faz com que o microfone fique um pouco mais pesado, mas assim, isso não tem problema nenhum para braço articulado, nenhum mesmo. Na verdade, tem o peso até ideal para um braço articulado. Os microfones mais leves, dependendo do braço articulado, ele acaba não conseguindo ajustar. Mas assim, o de plástico ele fica mais leve, mas aí, entendeu? Aí você é por sua própria conta e risco, mais fácil de você riscar, mais fácil de quebrar. Depois de um tempo, o plástico, dependendo até de onde você mora e tal, maresia, essas coisas todas, o plástico em si, ele acaba perdendo aquela resistência dele todo, então ele fica mais frágil. Então tem várias desvantagens aí. Mas assim, eu gosto de um microfone de corpo de metal. Então ele tem uma aparência de mais profissional, ele é mais robusto e até para você transportar fica mais fácil também, sem correr o risco de quebrar e tal. E você pode usar também como defesa pessoal se precisar e bate no cara com ele, tá? E a última aqui, boa rejeição de ruídos. Ele é um microfone dinâmico e ele faz um bom trabalho nessa parte de rejeição de ruído, tá? De ruídos. E assim, você que não tem um ambiente tratado e assim, principalmente na questão do reverberar, né, que o som bate na parede e volta, esse aqui, eu sempre aconselho botar uma espuma, né? Compre uma espuminha baratinha e tal, botei umas aqui para dar uma melhorada. Mas assim, se não puder ou não tem como fazer isso, esse aqui é o microfone ideal, porque ele tem uma boa rejeição de ruído, até por ser um microfone dinâmico. Então, um condensador você talvez já tenha um pouquinho mais de problemas nessa parte, tá legal? Mas esse aqui, por ser um microfone dinâmico, ele tem uma boa rejeição de ruídos e ele faz um bom trabalho, na minha opinião. Faz um bom trabalho. Eu já vi uns outros aqui dinâmicos que eles eram bem sensíveis. Para você ter uma ideia, eu tenho que botar o ganho quase no máximo ali. Então isso é algo bom também, tá? Então tem que botar o ganho quase no máximo ali para pegar um áudio legal dele. Então isso mostra que ele é bem assim, bem fechadão mesmo para ruídos, tá legal? Então esses aí foram os 5 motivos para você comprar esse microfone. Como eu falei, se ele estiver acima dos $50 por causa da taxação, não vale a pena. Mas se você quiser adquirir esse microfone, ele estando abaixo dos $50, eu recomendo. Se você tem essa voz menos grave e tal, se você gostou do que eu vi aqui, tá? Do que você viu aqui, do que você ouviu também, tá? E se for comprar, não esquece de comprar utilizando o link aqui embaixo na descrição, porque isso me ajuda aí a adquirir novos equipamentos e testá-los aqui para te ajudar a tomar aí as melhores decisões para que você não gaste o seu dinheiro suado à toa. Tá? Porque pior sentimento é aquele que você compra um equipamento e demora para chegar na sua casa e quando chega, e aí você abre, vai, conecta tudo e vê que ele não serve para você. Cara, é um sentimento assim horrível. Então eu quero evitar que você e todas as outras pessoas que assistem os vídeos aqui no canal também passem por isso, tá legal? Então, se for comprar, compra com o link aqui embaixo na descrição. E é claro, deixa aquele likezinho maroto. E se quiser comentar, fica à vontade. Eu sempre respondo praticamente aí todos os comentários. Eu tiro dúvidas e tal. Eu faço o meu possível aqui para poder te auxiliar. E
Se você puder, se inscreva no canal também, porque aí quanto mais pessoas no canal aqui, melhor. Você sabe como é que funciona, né? É isso. A gente se vê aí na próxima Terça Tech. Um abraço.